Ficou bem melhor agora. Ah, que bom. É uma alegria enorme estar aqui, participando desse momento. Gostaria de parabenizar a FMP Unifase por essa iniciativa, agradecer pela confiança e agradecer a todos. O Oswaldo já fez os agradecimentos, então, para a gente não se alongar mais. Muito obrigada. É um desafio enorme para todos nós. E, recentemente, estava falando com a professora Cláudia e com o professor Oswaldo, numa fala do professor Chau, que é um pioneiro da Universidade de São Paulo na telemedicina, e ele mencionou um dado recente que de 340 instituições de ensino em medicina no Brasil, somente 12 têm disciplinas em telemedicina. Então, esse momento é um marco, nós estaremos inovando, e é um desafio que vamos construir juntos, e que esse tema não é algo somente um desafio nacional, é um desafio internacional. Isso já vem sendo debatido na sociedade, sobre falar sobre educação em telemedicina e educação em saúde digital, da importância, da relevância de se trazer essa temática para a graduação e para a pós-graduação. Então, parabéns a todos os envolvidos. E o tema que eu trago hoje, nessa aula inaugural, nesse marco, é justamente falar sobre as premissas para um profissional de saúde e para a sociedade em relação à telemedicina e educação em saúde digital. Então, a gente vai passear um pouco, vou tentar contextualizar, o assunto é muito amplo, não quero me alongar, mas é importante esse passo a passo para que todos entendam como chegamos até aqui. Então, falar sobre telemedicina e saúde digital é falar sobre a evolução dos meios de comunicação. Então, desde o início, de como nós iniciamos a nossa comunicação com a oralidade, e depois com a escrita, em 1450 isso tomou uma grande proporção, com uma inovação feita por Gutenberg, que foi a prensa de Gutenberg, em que foi possível massificar o compartilhamento das informações através da prensa. Então, isso foi um avanço na época. Ter acesso ao conhecimento era algo muito restrito e muito difícil de se fazer. Então, essa inovação à época permitiu compartilhar mais conhecimento com mais pessoas em um tempo menor. E, claro, que ao longo dessa maneira de nos comunicarmos, foram tendo várias descobertas e várias inovações, como o telefone, a televisão, a internet. E um grande marco foi a criação da rede mundial de computadores, na década de 90, em que permitiu, com uma velocidade cada vez maior, se transmitir dados e informações para atender uma demanda da sociedade atual. E isso foi avançando, como todos conhecem, com as redes sociais, como é hoje. Em 2009, o WhatsApp facilitou ainda mais isso. Um pouco antes, em 2007, com os smartphones, isso se tornou uma tecnologia cada vez mais inserida no nosso dia a dia, de modo que foi um avanço nessa maneira de nos comunicarmos, um upgrade. Então, alguns anos atrás, a gente tinha essas tecnologias e agora todas essas tecnologias cabem no nosso bolso, acessível. Então, isso nos permite um acesso que antes a gente não imaginava no século passado. Então, a tecnologia ela vem para transformar também a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Isso tem um impacto em vários cenários, e na educação não seria diferente. E esse cenário da telemedicina e da saúde digital também vem no contexto do que se chama de hipersalto demográfico. A população não para de crescer. No cenário mundial, na década de 60, éramos 3 bilhões de habitantes.
agora, no final do século passado, 7 bilhões. No Brasil, isso não é diferente. Na década de 60, 80 milhões, e já passamos de 200 milhões de habitantes. Então, com esse hipersaldo, com uma população que não para de crescer, em que as transformações elas acontecem, como podem ver aqui no gráfico, cada vez mais rápido, cada vez mais inovações, são revoluções que vão acontecendo, em que, no século passado, isso acontecia de uma forma linear. Então, todas essas mudanças, essas transformações levavam décadas para acontecer. E com a virada do século, com o século atual, a gente vem vivenciando tudo que está acontecendo de uma forma exponencial. Então, numa evolução linear, tudo é muito previsível, é tudo muito estável, e existe tempo hábil para a gente se adaptar a todas essas mudanças e transformações, pelo fato de acontecerem com um tempo muito menor. Quando a gente passa por uma era em que todas essas transformações acontecem de forma imprevisível, instável, veloz, em que a complexidade aumenta e que tudo acontece de uma forma mais dinâmica, a gente precisa desenvolver novas habilidades para atuar e resolver problemas agora complexos e imprevisíveis. A pandemia é um exemplo disso, no intervalo de tempo cada vez mais curto, como vocês podem ver nessa curva. Então, e essa percepção, por que essa percepção é tão difícil para a gente? Porque a gente estava justamente nesse ponto aqui em azul, no momento que a gente chama de disruptura entre o antigo e o novo. Então, esse é o momento de disrupção. E por isso é tão difícil a gente se adequar a toda essa revolução que está acontecendo. E revolução essa que... Esse é um gráfico que eu acho muito interessante, que mostra todos os acontecimentos na internet em 60 segundos. Isso todo ano eles fazem, tem de todos os anos, alguns anos anteriores também. E quando a gente olha no primeiro momento, a gente até se assusta diante da quantidade de informações, do quanto isso se torna, a informação cada vez chega de uma forma mais rápida, são muitos dados, e a gente tem que ter uma avaliação crítica de tudo que chega. E quando a gente passa para 2020, novas tecnologias surgem, novos aplicativos, novas formas de se comunicar. Quando a gente traz para o ambiente da saúde, a gente tem inúmeras inovações, inteligência artificial, machine learning, o blockchain, que também já vem para a área da saúde, a impressora 3D, que vem auxiliando e muito na área da saúde, em diversos cenários, o armazenamento em nuvem, e, enfim, uma série de acontecimentos em que nós temos que nos adequar cada vez mais. Então, eu faço essa reflexão, bom, mas o que todo esse cenário, o que tudo isso representa para todos nós? Então, nós, enquanto profissionais e futuros profissionais, nós precisamos desenvolver novas habilidades e novas competências para pensar de forma exponencial, para conseguir resolver esses problemas complexos, dinâmicos e imprevisíveis. Mas será que é somente isso? Bom, com esse salto demográfico, é sabido de todos que a nossa população está envelhecendo, então existe uma previsão para 2060 que pessoas com mais de 65 anos serão 1/4 da população brasileira, e isso, na verdade, é algo que tem um impacto enorme para o sistema de saúde, o envelhecimento da população. A expectativa de vida está aumentando, e a gente sabe que, com isso, as doenças crônicas também, que eu poderia citar inúmeras aqui, então isso também é uma preocupação para o sistema de saúde. Então, quando a gente faz essa revisão rápida, a gente para uma reflexão de como atender essa demanda de uma população que cresce de forma exponencial, cada vez mais rápido e se torna mais idosa. Como garantir em larga escala a promoção e a prevenção da saúde, o diagnóstico e o tratamento de doenças, a educação em saúde e a otimização de recursos à saúde. Então, é nesse contexto que surge a telemedicina para ampliar o acesso à saúde, para tentar resolver esses problemas que antes a gente tinha muito mais tempo para resolver
e que hoje a gente precisa ter soluções cada vez mais práticas, mais adequadas e mais responsáveis para resolver. Mas a telemedicina não chega no século atual. A telemedicina ela surge no século passado, e eu, enquanto cardiologista, gosto muito de mencionar que ela surge com a telecardiologia, ela surge com o telediagnóstico no eletrocardiograma, quando o Willem Einthoven faz a primeira transmissão transtelefônica de um traçado do eletrocardiograma do laboratório para um centro universitário, no início do século passado, em 1905. Aqui foi uma publicação recente da Sociedade Internacional de Medicina e Saúde Digital, que foi a comemoração do centenário da telemedicina, demonstrando várias experiências. Esse aqui é a primeira parte, isso está de livre acesso na internet para todos, e é uma publicação belíssima que conta essa história do qual nós, brasileiros, fazemos parte, como podem ver aqui. E, claro que eu não poderia deixar de falar sobre a definição. E telemedicina, segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de 2010, é a prestação de serviços em saúde para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e educação, utilizando tecnologias de informação e comunicação. Então, na verdade, é a prática da medicina, entretanto, à distância. É a ampliação do acesso à saúde para atender todas essas transformações que eu citei e muitas outras que estão acontecendo. Mas não é uma ferramenta. Então, essa visão reducionista, a gente precisa desmistificar isso. Medicina, telemedicina é medicina. É uma prática, portanto, é um ato médico e existe regulamentação, existe responsabilidades éticas na sua atuação. Ela é regulamentada no nosso país. Deixa eu voltar aqui só para mencionar, não me ater muito, mas a regulamentação da telemedicina ela não veio com a pandemia da Covid-19, ela já era regulamentada no nosso país desde 2002, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, 1643. Então, houve adequações com a nova lei por conta do contexto atual da pandemia. Não vou me ater a isso, que é um outro assunto, mas aqui trazendo, para exemplificar um pouco para todos, os benefícios da telemedicina. Então, como já foi dito, ampliar o acesso aos serviços de saúde, claro, ampliar, não somente levar a quantidade, mas principalmente a qualidade, redução de filas de espera, isso é uma das premissas da telemedicina. A gente sabe que num país como o nosso, um país continental, em que os especialistas estão concentrados principalmente na região sudeste e sul, existem áreas que os pacientes levam meses para conseguir ter um acesso a uma opinião especializada. Então, um dos grandes benefícios é a redução de filas de espera para consulta especializada e, consequentemente, para diagnósticos adequados. E, com isso, a gente evita o deslocamento não só do paciente, mas do médico. A gente sabe que isso tem um impacto enorme em custo. Promover maior qualidade no cuidado e prover maior satisfação do usuário. E, além disso, potencializar a capacidade de assistência, do ensino, pesquisa, através do uso ético e responsável desses recursos. Então, um dos maiores desafios, e isso não só nacional, mas internacional, quando a gente fala de telemedicina, é o engajamento. É sensibilizar não só o paciente, mas todos os atores envolvidos, todos os profissionais de saúde, da importância do uso da tecnologia de uma forma ética, responsável, para permitir a ampliação desses acessos, do acesso e das ações em saúde como um todo. Então, aqui só para vocês entenderem o cenário da saúde no Brasil, de forma rápida, um país de dimensões continentais, como eu falei, já passamos de 200 milhões de habitantes, dos quais 83% estão na área urbana, então isso corrobora com a dificuldade desses pacientes, dessa população numa área remota de acessar um sistema especializado, uma rede terciária de atenção à saúde. A gente sabe que essa população cresce com limitações socioeconômicas. O SUS
80% dessa assistência, 80% da população depende do SUS, somente 21% é a saúde suplementar, são os convênios das seguradoras de saúde. E quando a gente fala em SUS, a gente fala de um sistema único de saúde que tem somente 20 anos. Então, é algo que ainda está crescendo, está desenvolvendo. E, diante desse contexto, em 2006, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, houve esse entendimento de se promover assistência remota a essas unidades mais carentes e que não se tem acesso aos especialistas. E, em 2006, foi criado inicialmente um projeto de telesaúde, que depois se tornou o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, como é hoje, com foco na atenção primária, como a gente vai começar aqui na nossa instituição. Então, hoje em dia, esse programa cobre todo o nosso território, é presente em todas as unidades federativas, e com trabalhos belíssimos, tanto na assistência quanto na educação. No nosso estado, a gente tem o núcleo de telesaúde que funciona dentro da UERJ. Um outro dado muito relevante, que juntamente com esse programa nacional surge a rede universitária de telemedicina em 2006, entendendo que era necessário aprimorar projetos, apoiar projetos na área de telemedicina e incentivar o surgimento de outros futuros trabalhos interinstitucionais. Isso foi iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia e coordenada pela RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, isso é uma informação muito importante, isso foi muito relevante no período da pandemia, para a troca de protocolos, de experiências entre esses núcleos de saúde, entre os estados, e não é algo somente para instituições públicas, também para instituições de ensino privadas, e algo já bem sedimentado, inclusive é algo que a conexão, essa rede, ela não é somente uma rede que atende ao Brasil, mas já existem conexões com todos os continentes, com a África, a Europa, a Oceania, enfim. E com esse intuito de apoiar a educação e a pesquisa. Então, de forma resumida, o Telesaúde Brasil Redes é para prestar essa assistência remota aos municípios, a rede universitária para fins de pesquisa, e tem como o UnaSUS, que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que também tem como objetivo a educação, mas a educação permanente, principalmente focada na atenção primária. Nós temos uma Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, que é muito atuante nessa área, inclusive, agora, mais recentemente, a BTMS está apoiando as ligas, os alunos da graduação para a criação de ligas de telemedicina, de inovação em saúde, de empreendedorismo. Então, aqui eu já faço o convite, a BTMS está apoiando, então, isso é uma iniciativa que tem que partir dos alunos, é uma iniciativa muito relevante, já existem algumas ligas, mas poucas no Brasil. Recentemente, eu fiquei sabendo que as ligas de medicina é algo muito peculiar do nosso país, né? Isso não é uma iniciativa comum, tão comum em outros países também, então eu deixo aqui o convite para os alunos. Temos uma Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, quando a gente fala em tecnologia, não somente com o Conselho Federal de Medicina, mas com a ASBIS, toda a questão de dados e informações referentes ao paciente, que são dados privados, que a gente chama de dados sensíveis, ele tem que transitar por um ambiente seguro. Então, existem várias normas para o prontuário eletrônico do paciente, para o sistema de registro eletrônico, e que tem que ser seguidas essas normas de segurança. Agora, nesse período da pandemia, a Lei 13.989 ainda está em vigência, então houve uma exceção por conta da pandemia, em que a gente pode temporariamente ainda transitar esses dados com o consentimento do paciente por esses ambientes não tão seguros, mas em algum momento vai haver uma lei em que vai ter que haver essa adequação do ponto de vista técnico e seguindo toda essa recomendação da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde e do Conselho Federal de Medicina.
Temos um mestrado em telemedicina e telesaúde, que foi onde eu fiz a minha formação específica, um mestrado profissional, stricto sensu. É o único mestrado no país e no nosso estado, apesar de ser um mestrado 100% EAD, à distância, multiprofissionais, então ele é não só para profissionais da área da saúde, e sim para profissionais de outras áreas, direito, engenharia, gestores, com o intuito de não só de educação, mas de assistência. Então, também deixo o convite para os docentes para conhecerem e essa especialização nessa área de saúde digital, de telemedicina e telesaúde. Que, na verdade, quando a gente fala em saúde digital, ela é transdisciplinar, ela é multidisciplinar, então, a gente, na área da saúde, para se tornar tudo isso viável, a gente precisa dos outros atores envolvidos nesse ecossistema, que vai para além da saúde. Então, precisamos da TI, precisamos da engenharia, dos desenvolvedores de software, do marketing, do direito, em termos de legislação e regulamentação, e assim por diante. Então, eu trago aqui, só para ilustrar, algumas ações em saúde envolvendo a telemedicina. É claro que a pandemia acelerou esse entendimento por conta de toda essa adequação que foi necessária para o enfrentamento da pandemia diante do isolamento e do distanciamento social. Então, a teleorientação, o telediagnóstico, a teleconsulta, o telemonitoramento, a teleeducação, a teleinterconsulta, que é a troca de dados e informações referentes ao paciente entre profissionais da mesma área, ou seja, de médico para médico, de enfermeiro para enfermeiro e assim sucessivamente. Aqui eu trago uma experiência exitosa, no qual eu tive a oportunidade de participar no nosso estado, que foi a telecardiologia para assistência às UPAs, as unidades de pronto atendimento. Então, a telecardiologia síncrona, de forma emergencial, em 22 UPAs do estado do Rio. Então, isso foi um desafio. A gente começou em 2009, um pouco mais de 10 anos atrás, em que a gente tinha que dar assistência para o médico generalista em tempo real, e a tecnologia que a gente tinha na época era o aparelho de fax. Então, depois a gente foi aprimorando e a gente conseguia salvar vidas com essa tecnologia e com um celular funcional que tínhamos à época. Todas essas ações em telemedicina, elas passam por treinamento e capacitação das equipes, por isso a importância de se trazer isso para a graduação e também para a pós-graduação. Então, aqui foi uma experiência no norte de Minas, o estado de Minas Gerais é referência na telecardiologia, que foi o Minas Telecard 2, que era um projeto no norte de Minas, em áreas muito remotas, para se treinar a equipe de SAMU no atendimento ao paciente com dor torácica e realizar um tratamento específico ainda dentro da ambulância, até esse paciente ser transferido para um centro de referência que ficava pelo menos 2h30, 3 horas de distância. E, claro, que a humanização do atendimento. Então, existe ainda uma certa resistência em achar que não é possível um atendimento humanizado à distância. E quando a gente começa a atuar, e a Lívia está aqui para corroborar com isso, e a experiência que todos vocês da atenção primária e da estratégia de saúde da família tiveram que se adequar nesse período da pandemia, e de se adequar de forma rápida, que, como o professor Paulo Sá falou, os pacientes não podiam ficar desassistidos e não ficaram, então foi uma adequação muito rápida e uma aceitação muito grande, né, por parte dos pacientes. Né? Não deixaram de receber uma orientação, mesmo que à distância. Então, é possível, sim, ter um atendimento humanizado à distância, assim como o atendimento presencial. E quando a gente fala do atendimento, como atender, a gente tem normativas, a gente tem protocolos, assim como a gente tem numa consulta presencial, da anamnese, do exame físico, né, do cuidado com o paciente, isso também é levado para o atendimento à distância, que a gente chama de telepropedêutica, de como fazer isso, de como educar o paciente nessa consulta à distância. Então, isso a gente vai ver no curso que a gente vai promover para os alunos da graduação e da pós-graduação, da residência. Aqui foram imagens cedidas gentilmente por uma colega
otorrino, em que ela pôde ajudar muitas crianças, né, e mães extremamente preocupadas no período da pandemia, que se tinha que dar uma orientação, vai para o atendimento presencial, não vai. Então, serve como uma teleorientação, uma teletriagem também. A gente sabe o quanto isso conforta. Claro que a gente tem os devices e o wearables. Eu costumo dizer que antes a gente prescrevia só orientações em relação... A gente, enquanto cardiologista, fala muito sobre mudança do estilo de vida e, claro, que, eventualmente, tratamento medicamentoso, como em muitas especialidades. Mas a gente vai ter que se adequar, a pandemia também trouxe isso, na prescrição de devices. Como orientar o paciente a utilizar, por exemplo, um oxímetro, que foi tão importante nessa teletriagem do paciente com suspeita ou confirmação de COVID. Então, a gente tem toda essa propedêutica também nessa orientação, que também é uma educação, um treinamento, nessa avaliação à distância, e que também é um desafio. Então, partindo e falando rapidamente sobre a importância da educação em saúde digital, a saúde digital, conhecida como e-saúde ou e-health, é um conjunto de ações em saúde utilizando tecnologias digitais de informação e comunicação para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde do paciente, para quem precisa, no momento em que precisa. Então, aqui só de uma forma didática, só para vocês entenderem, em termos conceituais, como mostra nesse gráfico, telemedicina é a medicina à distância, é restrito a médicos. A telesaúde, ela também contempla a telemedicina, mas todas as outras demais áreas de saúde. E o e-saúde, a saúde digital, é tudo que mais abrangente, contempla a telemedicina, a telesaúde, mas todos aqueles outros atores que eu mencionei que são importantes para que isso tudo funcione e aconteça. Então, essa melhoria da qualidade de atenção à saúde é importante, é primordial a capacitação e é importante essa sensibilização, porque um dos grandes desafios, como eu disse, é o engajamento de todos. Então, os objetivos são muito parecidos com os objetivos da telemedicina, de educação à distância, como eu falei, capacitação, essa troca de informações entre profissionais de saúde, que pode ser em tempo real, como a gente vai fazer aqui, ou de forma assíncrona, que seria offline. Discussão de experiência entre equipes, isso foi muito feito pela rede universitária de telemedicina durante a pandemia, que tem uns grupos de interesses especiais, então houve muita troca de informação e experiência em relação a protocolos relacionados à Covid, isso acontece até agora, diante do pós-Covid, né, de como lidar com esses pacientes e as consequências da Covid, cursos de capacitação e formação continuada, estimular a atividade de pesquisa, isso é muito importante, ter esse apoio e essa iniciativa, e, claro, que promover a melhoria no atendimento. Esse é um grande objetivo, não só ampliar o acesso, mas também um acesso de qualidade. E também, da mesma forma que eu falei da Associação Brasileira de Telemedicina, nós temos a Sociedade Internacional de Telemedicina e Saúde Digital, que é muito atuante, e que agora, mais recentemente, no ano passado, foi criado o consórcio educacional, um consórcio das instituições educacionais em saúde digital, ou seja, qualquer instituição de saúde pode fazer parte desse consórcio. A premissa principal desse consórcio é a troca é o intercâmbio de conhecimento e de experiências relacionadas à saúde digital, à telemedicina. O Brasil foi um dos fundadores, juntamente com a África do Sul, com a Rússia, a Alemanha e a França. Então, também somos pioneiros nesse avanço da educação em saúde digital. E, para finalizar e não me estender muito, vou falar rapidamente sobre o projeto que nós vamos desenvolver de telemedicina aqui na nossa instituição, FMP Unifase, juntamente com a disciplina de clínica médica e a estratégia de saúde da família e o ambulatório escola. Então, como vamos iniciar essa assistência em telemedicina? Então, a gente vai começar através da teleinterconsulta síncrona, ou seja, em tempo real, entre o especialista no ambulatório escola e o médico da estratégia de saúde da família, os 5 postos que envolvem a assistência juntamente com a universidade.
E a gente vai começar com a teleinterconsulta cardiológica, e claro que isso a gente vai escalar depois para as outras especialidades, existe uma demanda enorme da atenção primária, a gente sabe que a fila de espera é grande, como em todos os municípios, de acessar esse especialista, e a cardiologia em especial continua sendo as doenças que mais matam no mundo, são as doenças cardiovasculares, isso tem um impacto enorme para o sistema de saúde, então a gente começa com a cardiologia, provavelmente depois escalaremos para endócrino, para saúde mental e assim sucessivamente, além e para além também da possibilidade de se estender para além da medicina, né, para as outras especialidades que contemplam a telesaúde, seja a telenutrição, seja a teleenfermagem, telefisioterapia e assim por diante. E teremos, em paralelo a essas atividades práticas, assistenciais, um curso teórico com aulas ao vivo para os alunos do 5º e 6º ano de medicina, para os residentes, tanto da clínica médica, para a estratégia de saúde da família. A gente entendeu que é muito importante esse embasamento, são muitos detalhes, são muitas responsabilidades, envolve regulamentação, envolve protocolos, então a gente precisa entender como é o atendimento à distância e como fazê-lo, e o que a gente precisa se adequar. Então, eu encerro a minha fala, agradecendo a todos e trazendo uma reflexão de Sócrates, em que o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. E hoje nós estamos aqui juntos construindo o novo. É um desafio para todos nós, mas é algo que nos motiva. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos. E encerro passando a minha fala para a professora Cláudia Gorin. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Né? Eu queria dizer o que representa esse momento para a gente. Né? Esse é o resultado de um trabalho em equipe, a Clínica Médica, a Saúde da Família, a turma do Ambulatório Escola, a equipe da Informática, a Faculdade de Medicina, que assim, abraçou a nossa ideia. Então, fui procurar como a gente podia traduzir esse momento. Então, esse é um pequeno passo inicial, mas um grande salto da Unifase para o futuro. É o nosso primeiro passo da Faculdade de Medicina, mas a expectativa nossa é que isso traga grandes coisas para a Unifase. Obrigada. Parabéns a todos. Vou encerrar aqui o compartilhamento para nos... Então, a gente pode abrir aqui a temporada de perguntas, né? Que as pessoas queiram saber, né, Simone? Dúvidas que tenham sobre isso. É importante que a gente comece com a telemedicina, mas, evidentemente, o ambulatório escola olha na perspectiva da telesaúde, porque, inclusive, já tivemos coordenadores de outros cursos, como da nutrição, da psicologia, que colocaram que querem desenvolver também essa perspectiva no âmbito dos cursos deles, e eu acho que isso ganha uma dimensão, ganha uma envergadura maior e com maior responsabilidade, inclusive, né? Sempre levando em consideração todo o ato regulatório disponível até o momento e que, obviamente, vai seguir sofrendo uma série de revisões, porque o avanço é muito rápido. A gente sabe que o ato regulatório é lento para acompanhar os avanços. A gente tem a LGPD aí, que nos sinaliza uma série de restrições, né, no processamento de dados e tráfego de dados, etc. Então, a gente tem que estar sempre olhando para tudo isso para poder fazer da melhor maneira possível. A vantagem é que, em sendo uma instituição de ensino, a gente tem a premissa fundamental, como Maria Isabel colocou, da investigação, né? Então, aqui nós temos essa possibilidade, né, como instituição de ensino, trabalhar na pesquisa e na investigação dos processos, para ver o que cabe, o que não cabe, o que precisa
melhorar e assim por diante. Então, eu abro aqui para quem queira fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta. Aproveite que a especialista está sentada ali. Eu só gostaria de acrescentar um pequeno comentário, professor Paulo, se a professora Isabel se me permite. Todo esse processo de inovação e de desafios que a gente implementa agora estão sendo sustentados por um ambiente extremamente sólido, por uma base extremamente segura, que é o ambulatório escola. E a gente não pode deixar de reconhecer a importância da participação, não só da professora Maria Isabel, do doutor Afonso Chaves, mas dos professores Wolf e Guilherme, que estão aqui conosco, que seguramente foram alguns dos responsáveis pela construção desse ambiente sólido, sobre o qual estamos agora desenvolvendo novas atividades. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Eu quero. Primeiro, professora Simone, eu já pedi aqui ao professor Paulo Sá, ao professor Oswaldo, já botei no chat, será que a sua aula vai ficar disponível? Será que ela pode ser disponibilizada para mim? Eu queria aprofundar um pouco mais os seus slides e essas perspectivas. Há muitos anos atrás, nós fizemos um convênio com a UERJ em relação ao telesaúde, e nada como a necessidade para fazer as coisas acontecerem, né? Naquela época, isso era um olhar de vanguarda da nossa professora Derli Streit, mas não havia suporte na necessidade real. Então, a gente não conseguiu desenvolver. Foi feito o convênio e ele não conseguiu, de fato, se desenvolver no nosso ambulatório. Iniciativas foram tomadas, depois caminhava para frente e para trás, e isso, afinal, ficou de lado. Nesse momento, a gente pode compreender como é que a necessidade provoca mudanças, né? Então, coisas que levariam muito mais tempo foram aceleradas por essa necessidade da pandemia. E agora a gente sabe que tem um ambiente maduro. Então, há outros desdobramentos, além do projeto específico que está sendo lançado hoje, que é um projeto docente assistencial, é um projeto focado no curso de medicina. E a gente precisa preparar recursos humanos para essas áreas novas. Não só recursos humanos, como você bem disse, ou como o professor Paulo Sá também mencionou, na área médica, não só para atividade fim, mas principalmente para dar suporte a todo o desenvolvimento dessa nova prática médica ou prática em saúde. E aí temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em ampla discussão dentro do nosso campus, com já um regulamento para ser disponibilizado, com processos, né? Nós estamos nesse trabalho já há muito tempo, mas não tenho ideia de até onde ele alcança dentro dos processos em saúde. Nesse momento, não tenho de cabeça. O professor Paulo Sá disse que estão prestando atenção nisso, mas agora, ouvindo a sua aula, isso aumentou minha responsabilidade aqui. Meu Deus, será que a gente está esquecendo? Onde é que a gente está indo? Cadê a regulamentação correspondente, os cuidados nos sistemas? Na disponibilização de dados sensíveis, que é uma coisa bastante complexa, né? Até para se identificar quais são e o que pode ser e para quem eles podem ser encaminhados, havendo necessidade, justificativas, razoabilidade, plausibilidade. E outras áreas nossas, psicologia, se não me engano, acho que psiquiatria, já estão trabalhando com algumas atividades tele, não sei se consulta, se isso, se aquilo, mas precisamos aprofundar a discussão interna sobre a incorporação dessa nova forma
de atenção à saúde. Então, fiquei muito instigada pela sua aula, gostaria de revê-la com calma, né, aspecto por aspecto, para que isso possa nortear algumas decisões ou orientações administrativas em especial e acadêmicas. Por exemplo, criação de liga é o tipo da coisa que acelera muito o desenvolvimento da temática, porque os alunos vão procurar os professores, os alunos colocam isso no dia a dia, os alunos nos forçam a olhar para temas específicos. Isso tem sido muito gratificante, ver o desenvolvimento dos alunos por eles mesmos, por uma busca deles próprios, né? Então, há já um desafio colocado pela sua aula. Aí, liga de telemedicina, preparação de equipes técnicas. Então, eu fiquei muito inspirada com a sua exposição e gostaria de poder voltar ao tema antes que ele caia no esquecimento. E também gostaria de conhecê-la pessoalmente e discutir esses temas socialmente, né? Quer dizer, numa conversa livre, boa, gostosa, para que a gente possa estar possibilitando o desenvolvimento com a segurança institucional. Obrigada, gostei muito da sua aula. Muito obrigada. Fico muito lisonjeada com suas palavras. Obrigada pelo convite. Irei certamente. E a aula vai ficar disponibilizada, inclusive no nosso ambiente virtual de aprendizagem, onde serão as atividades teóricas, né, no curso de telemedicina e saúde digital. Então, vai ser um prazer compartilhar com a senhora e com todos. E muito obrigada mais uma vez. E reforço aqui o meu agradecimento a todos. E se mais alguém tiver mais alguma questão, quiserem fazer perguntas, eu possa esclarecer, estou à disposição, e todos estamos aqui à disposição em relação ao projeto também, enfim. Essa questão da liga é um ponto muito sensível, como a doutora Maria Isabel falou, é algo, por isso eu fiz o convite, é algo que tem partido dos alunos mesmo, e é algo que vai escalonar, vai ampliar ainda mais o debate na temática, então ficaremos muito felizes e apoiaremos essa iniciativa, então contem conosco também, que é importante, e passo a palavra novamente para o professor Paulo Sá. Obrigado, então. Eu acho que nós podemos fazer o encerramento nesse momento, para poder dar sequência às atividades que aí o próprio pessoal da telemedicina já está programado, né? E os demais também convidados têm outros afazeres, e agradeço profundamente a presença de todos, professores, coordenadores, ex-diretores, professores eméritos, professor-diretor, professor Paulo César, Maria Isabel, enfim, demais cursos, coordenadores de demais cursos, alunos estiveram presentes prestigiando esse momento. Agradeço a todos, um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada pela presença de todos e parabéns mais uma vez. Osvaldo, Cristiano. Pode encerrar? Quando a gente encerra, a gente vai para onde?